lindas e lindudos! Tudo bem, gente? No nosso vídeo de hoje, amiga, amigo, como tu viu aí, né? A gente vai falar da famigerada paleta New Nude, ou Nude New, não sei, mas eu sei que é da Huda Beauty, que eu comprei na nossa última viagem, te mostrei lá no vídeo de compras e tudo mais, eu sei que eu falo isso sempre, mas enfim, é só pra dar um contexto. E que eu confesso que eu estou muito ansiosa pra saber se ela valeu as 65 doletas que eu paguei nela, porque foi cara. Tudo isso? Então, o mínimo que eu espero dela é que ela tenha auto-aplicação e dure pelo menos uns 15 dias intacta nos olhos. Nosso Natal das Lindudas, como tu já sabe, aí tá rolando, então a gente tá tendo vídeos todos os dias, ao meio-dia por aqui. Todo dia eu espero, comenta aqui embaixo, eu cheguei, já bati meu cartão. Lembra do bater cartão que a gente fez lá no primeiro do Todo Dia que rolou aqui no canal, que durou 6 meses, mais ou menos, né? Então, me conta aqui embaixo, tu já chega batendo cartão, dando voadora, rodopiante no like, aquelas coisas básicas. E se tu ainda não tá inscrito, te inscreve aqui embaixo, por favorzinho. Mostra o canal pra alguma amiga, pra um amigo que gosta muito de make, que gosta de resenhas bem sincerísticas. Hoje é uma resenha, mas é uma primeira impressão. Então a paleta New Nude tem 18 cores, desde tons frios a quentes, incluindo 10 tons que eles consideram Buttery Matte, que seria tipo um mate amanteigado, macio. Tem 4 sombras multi-refletivas, multi-reflexos, acho que seria. E 2 glitters prensados e um Pressed Pearl. Não consegue, né? Uma pérola prensada. Não, mentira, eu não sei como traduzir isso, mas acho que tu entendeu. Não. Então, eu vim sem a sobrancelha feita pra poder te mostrar, ó, como que tá o terceiro dia do produto coreano que eu testei aqui no canal ontem, acho, alguma coisa assim. Hoje já é o terceiro dia, mas eu tive que usar demaquilante porque eu tinha feito a sobrancelha. Então fica um update, já que Lara funcionou decepção, né? Primeiras impressões, eu não testo o produto por muito tempo antes de falar a minha opinião. Achei que ela durou bem, e se eu tivesse cuidado mais, não demaquilado e não molhado tanto quanto eu molhei, acho que ela durava aí quase uma semana. Então, dito isso, eu vou fazer minha sobrancelha e a minha pele e já volto pra gente testar essa bonitinha. Pronto, amiga, sobrancelha e reboco feito. E vamos brincar com a nossa paletinha. Até fiquei pensando que dava pra fazer uma coisa meio vibe ano novo, né? Festas, né? Ano novo. Vamos ver, né? A gente pode tentar. Se a gente vai conseguir é outra história, né? Aqui estão os tons mais quentes da paleta, tirando esse que é um pouquinho mais frio, tá? Aí aqui já entra os tons mais rosados e com textura, né? Então os tons mais frios. E aqui vai seguindo essa linha de rosa, tirando essa play aqui que é um pouco mais pêssego, tá? Visualmente essa paleta tá linda demais, tá muito bonita e eu espero que eu goste muito, né? Eu vou começar aplicando essa Secret aqui. O meu olho, gente, tá só com um pouquinho de corretivo, tá? Não tá com pó e nem com excesso de produto. Eu não sei ainda direito o que eu vou fazer, tá? Mas a gente tá testando, a gente vai testando e seguindo, entendeu? E essa, ó, tô aplicando ela primeiro com batidinhas aqui em todo o côncavo, bem pigmentada. No momento nenhum problema, né? Nem espero ter mesmo, porque primeira sombra, o olho tá super aderente, não tem por que dar problema nenhum. Vou esfumar aqui, ó, pro cantinho externo e agora eu vou dar umas batidinhas só pra dissolver essa cor, tá? Troquei de pincel só pra esfumar, tá? Peguei um pouco mais macio pra esfumar e pra aplicar vou manter esse aqui que a gente usou mesmo. A segunda cor que eu vou usar, gente, vai ser a Raw. Essa Tease também tá bonita, mas vamos de Raw primeiro. Vou aplicar aqui no meu cantinho externo. Deixa eu ver... Olha, pigmentada, macia, ela esfarela um pouco, tá? Só de tocar o pincelzinho assim ela dá uma leve esfarelada, mas não é nada demais. E eu sempre falo isso pra vocês, eu prefiro que a sombra esfarele um pouquinho do que seja aquelas mega prensadas, não sai a cor, sabe? Que pode acontecer também. Então primeiro aplico aqui, assim bem linda, só que não, né? E aí com o pincel de cerdas naturais eu venho esfumando tudo. Olha, gente, eu vou confessar que eu não tô achando tão fácil de esfumar, tá? Esse é um problema que já tinha algumas sombras das paletas da Huda que eu tenho. E pelo que eu tô vendo, ele persiste. Só que aquelas paletas, elas estavam muito pigmentadas. Vou vir um pouco com a primeira cor que eu usei aqui por cima, ó. Muito pigmentadas, mas muito prensadas, exatamente o que eu acabei de falar. Então ficava difícil, sabe, de esfumar, porque a sombra muito seca é muito ruim de trabalhar com ela. Essa aqui eu não achei ela seca, até deu essa esfareladinha. Talvez seja a base que eu tô usando, que não ficou das melhores. Não sei, isso realmente vamos ter que testar mais pra saber, né? Mas podia estar esfumando mais tranquilo. Vou aplicar a cor escura de novo com esse pincel fofinho aqui, que eu acho que
vai ser mais fácil também, tá? Sim, facilita a minha vida aqui um pouco, tá? Então vamos seguir com esse pra gente não inventar moda. Agora, o terceiro tom, eu vou usar essa Spank aqui pra dar um tom mais rosado pra essa maquiagem. Ela tá com um tom avermelhado, eu vou aplicar meio que acima dessa última que eu usei, tá? Ela vai dar uma leve amarcelada nesse nosso tom aqui. Vai ficar bem bonito. Eu acho, né? Eu acho. Ó, essa já marcou bem menos por conta do pincel também, tá? Tudo isso a gente tem que analisar, né? O que vocês estão achando? O momento tá bonito, né? Vou pegar já o quarto tom, que vai ser esse arroxeadinho aqui. E esse a gente vai manter aqui, ó, mais no cantinho externo. Então eu vou aplicar menos dele e vou deixar ele dentro do degradê que a gente já criou. Não vou ir bem na extremidade pra ter espaço pra esfumar e ele ficar realmente dentro, né? Ó, o que eu posso te dizer é que, graças a Deus, eu tô reaplicando aqui a quarta sombra, uma por cima da outra, e ela ainda tá aderindo, ela não abriu. Isso significa que a paleta realmente tem uma maciez, sabe? Não é aquela sombra mega pigmentada, dura, e seca que nem uma mexa. Pincelico limpo aqui e vou dar umas batidinhas pra misturar toda essa galera. E eu percebi que ela realmente funciona muito melhor com um pincel mais gordinho e macio, tá? Porque quando eu tava usando mais preciso ali, mais durinho, eu não gostei. Um pincelzinho aplicador de sombras assim, eu vou pegar um pouquinho do rosa e vou abrir um pouco aqui, ó, essa transição que tá bem escura. A pálpebra móvel. E aí vou carregar um pouquinho mais do roxo aqui no canto externo, pra deixar isso aqui mais interessante, sabe? Com mais profundidade, com um nível de dificuldade um pouco mais elevated, porque afinal de contas a gente tá testando a paleta da Huda Beauty, né? Então a gente tem que fazer bonito, né? Agora, pra fazer uma transição desse rosa pra cá, eu vou usar essa cor que chama Chico. É um rosinha um pouquinho mais claro, ó, do que esse que a gente tava trabalhando. E eu vou vir dando batidinhas com ele aqui até chegar no limite do meu globo ocular, tá? Eu não vou levar ele pro côncavo, não. Só aqui no limite mesmo. Tiro o excesso e dá umas batidinhas pra ele misturar com outro rosa, que misturou com o roxinho. E assim por diante. Esse olho eu já tô achando mais bonito. Sempre tem um olho que a gente acha mais bonito, né? Isso é uma coisa que me frustra um pouco, sabe? Eu fico meio irritada, porque daí tu fica tentando achar aquele detalhe milimétrico que faz o outro olho tá melhor. E tu nunca acha. Então, né, gente, o negócio é se conformar mesmo, porque não se pode ter tudo, né? Gostei dessa sombra, viu? Achei que deu bem o efeito que eu queria. Agora eu tô batendo com um roxinho mais um pouco aqui, que eu quero que fique um pouco mais escuro, mas depois qualquer coisa eu carco mais. Agora, que bem nesse comecinho, eu vou aplicar esse tom clarinho. Olha que pigmentado. Só na pálpebra também, tá? Ele não vai no côncavo. Esse aqui é mais um esfumado sem marcação, não é esfumado diagonal. Então eu não vou levar ele no côncavo pra não dar esse efeito mais diagonalizado, sabe? Quero deixar mais retinho. E vou aplicar essa mesma cor aqui, ó, abaixo do ponto alto da sobrancelha, e já vou ir descendo com batidinhas pra cima do meu esfumado. Isso aqui é uma baita dica, ó. Aplicou primeiro e aí vem dando batidinhas bem desorganizadas mesmo pra cima do teu degradê, pra fazer com que o que venha pra ali seja pouquinho, sabe? Não é tipo muito intenso, então só vai dar uma esfumada mesmo. Aí primeiro fica essa desgraça, tá? Não te preocupa, aí tu tira o excesso e fica só dando umas batidinhas aqui. Se precisar, tu volta com o pincel da sombra anterior ou da sombra de transição e resolve rapidinho, ó. Tá dando umas varridinhas com o que tinha no pincel mesmo, mas anota essa dica, porque isso aqui pra esfumado, amiga, faz diferença. Tô olhando aqui as sombras cintilantes, essas que tem tipo o que parecia pra mim uns glitters, mas na real é uma partícula. Não sei se é uma partícula maior, de sombra de outra cor, sabe? Mas é mais ou menos isso. Que daí eu acho que a moral, né, é tu dar uma misturada aqui. Então eu vou mostrar pra vocês todas. Ó, essa é a primeira, que se chama Fantasy, o Hype, que acho que esse é todo o hype, né? A curiosidade em cima dessa paleta. Ela me parece ser um tom cobre com brilhos avermelhados e rosados, mais rosados do que avermelhados. Linda, muito bonita. A Crave, que é essa mais clarinha. Nossa, olha, no dedo ela já fica belíssima, ó. No swatch também, muito bonita. Parece assim, um tom rose gold, com brilhinhos rosa, dourados, meio esverdeados. É linda demais também. Aí aqui tem a outra, que é a Daydream, que era uma das que eu tava mais curiosa. Ó, no dedo, ela fica assim, eu tô limpando o dedo, tá, gente? Entre uma e outra. Essa
Sobre deixar claro. Ela é mais pro rosa mesmo. E ela tem um reflexo meio prata, tá vendo? Aí ela fica meio duochrome. Acho que essa é a intenção dessas sombras. Tem essas partículas mais de outra cor mesmo. Dá esse efeito de cor diferenciada, né? Na luz é uma cor, na outra luz é outra cor, assim vai. Por último tem a Charmed, que é esse marrom com umas partículas meio rosadas. Esse deve ter ficado shopping. Olha esse marrom, gente. Oh, meu pai! Eu acho que vale uma maquiagem com ele, assim, de carro-chefe. Porque na de hoje não vai dar, porque ele vai tapar todo o degradê que eu fiz. Como eu queria testar sombras opacas, né? Eu fiz bastante degradê. Mas olha isso, gente. Só com um marronzinho no côncavo, ele na pálpebra, assim, bem brilhantístico. Lindas. Qual que tu gostou mais dessas quatro? Primeira, segunda, terceira ou a quarta? Me conta. Aí, baseado no que eu fiz aqui, eu acho que a que mais vai ficar legal vai ser essa daqui. Talvez a gente consiga encaixar um pouquinho dessa, pra gente ver as duas em ação. Então, com um pincel menorzinho, eu vou misturar aqui bem ela, ó. E vou aplicar antes do meio e do canto interno, sabe? Entre o meio e o canto interno, vamos dizer assim. Porque eu queria que esse brilho ficasse mais aqui no centro. Nem indo até o final, nem indo até o começo. Olha... É bonita, gente, tem um brilho bonito. Mas pelas fotos eu vou ter que te dizer que eu esperava outra coisa. Que nem eu sei o que é, sabe? Mas eu não pensava que essas manchinhas de outra cor fossem só sombra. Não sei, eu achava que eram uns brilhão, assim, uns flocão de brilho. Umas coisas muito loucas que eu nem sei se teria como funcionar. Olha, tá muito bonita e não tá nem molhada, viu? Vamos aplicar assim primeiro, depois eu tento molhar pra ver se melhora ou se piora ou o que que acontece. Porque tem umas sombras que tu molha achando que tu vai arrasar, elas ficam tudo incrustadas, né? Parece uma placa. Não é o efeito que eu tô almejando hoje, né? Pra esse olho. Mas vamos ver o que vai dar aqui. Olha que lindo que ficou. Eu curti, não sei tomar, eu curti, tá? Vou botar um pouquinho da Crave aqui, ó. Não sei se eu vou chegar a subir com ela, mas eu quero fazer um pontinho de luz. Peguei um pincel bem pitico, que eu tô achando que não tá aplicando ela muito bem, tá? Que é aquilo, uma coisa é tu aplicar a sombra com o dedo, né? Ai, coceira na cara. Outra coisa é com um pincel assim, mais fofinho, não deu certo. Então o que eu vou fazer? Vou fazer a primeira parte de baixo, que eu vou basicamente repetir o mesmo degradê. Essa maquiagem vai ficar muito boa pra festa de fim de ano, gente. Olha, tá lindo, lindo. Assim, bem simples, eu botei só as duas últimas cores, o rosa e o roxo, e vou me descer o pincel pra ver aqui o que que rola, tá? Coloquei até um pouquinho de Fix Plus, agora acho que vai rolar. Ela é muito macia e quando tu aplica assim o pincel molhado, ela vira uma pastinha mesmo. É, aí tinha que funcionar, né? Vamos combinar. Mais seca, ela fica bem menos do que vocês estão vendo aqui. Na verdade, ela mal pigmentou. Olha, gente, eu tô apaixonada por essa make. Eu molhei o pincel uma vez só e tô conseguindo trabalhar tudo isso aqui com ela, tá? Então, de repente, nem precisa molhar, se tu só umedecer. E eu acho que isso só vai acontecer se o teu pincel for de cerda natural. Se ele for mais... como chama? Ai, mais coisadinho, mais sintético, mais durinho, ele consegue pegar ela melhor. E o dedo melhor ainda, tá? Mas dedo aqui não rola, ainda mais com essas unhas, né? Então, enfim. E aí fica faltando essas três cores aqui, né? A Infatuated e a Excite. Deixa eu ver aqui, ó. É um glitter, tipo com uma base já que gruda ele. É bem parecido com o que tem numa outra paleta da Huda, tá? Que acho que é a segunda paleta dela. Tem um produto bem assim. O glitter é lindo, tá vendo? Temos como dizer que ele não é lindo. Esse foi o Infatuated, tá? E agora eu vou pra esse Excite aqui, que é um pouco mais avermelhado. Esse tem tudo a ver com o Natal, né? Olha, muito bonito também. Mas tu pode ver que tem uma certa dificuldade na hora de aplicar esse glitter, né? Eu acho que dessa outra paleta, o jeito que deu certo pra mim foi aplicar com o fixador embaixo e o glitter com o dedo, tá? Porque com o pincel ele é muito difícil de aderir. Essa até é uma crítica que, infelizmente, eu vou ter que repetir nessa paleta aqui. Na outra, eu usei, acho que a primeira vez com vocês, eu até gostei. Coloquei, tá, com fixador, mas acho que eu comentei alguma coisa. Mas aí, nas próximas vezes que eu fui usando, eu percebi que ela é muito, como que eu posso dizer, áspera, pedaçuda, essas duas aqui, tá? Então, o glitter fica meio difícil de trabalhar, sabe? Ele não fica aderente mesmo, sabe? Então, são bem difíceis de usar, mas bem difíceis mesmo. E aquilo, com uma paleta de $65, a gente quer que todas as sombras fiquem incríveis, que é o mínimo que a gente merece, né? Aí tem essa outra aqui, que é a Kinky, ó. Que é uma sombra meio vinho, avermelhada. E ela é
cintilante. Ela é bem amanteigadinha, tá? Mas ela é uma sombra normal, assim, não achei... Eu trocaria ela da paleta, pra ser bem sincera, mas não fui eu que fiz a paleta, então ninguém me perguntou nada, né? Pra gente não ficar o vídeo sem usar uma sombrinha com grit, eu vou te mostrar, tá? Eu vou tentar encaixar essa daqui. Não queria, confesso, porque eu acho que com a cintilância tá bem bonito, mas eu vou tentar encaixar ela embaixo, daí se não pesar muito embaixo, eu deixo só embaixo, senão a gente bota em cima, a gente vê o que faz, senão a gente tira tudo, porque aí já testou a paleta, entendeu? É isso aí. Ela até fica um pouco, mas ela cai muito, vocês vão ver. Ó, tá vendo? Então, assim, ela não é uma sombra, um glitter prensado, ela é um glitter solto, ó, que tu precisa prensar com alguma coisa, senão acontece isso aqui, ó. Então, vou varrer aqui com o pincel de esfumar e vou aplicar um pouco de fixador de glitter pra ver se fica bom. Aí tudo bem, não é uma coisa assim, um defeito abominável, né? Mas eu gostaria que ela funcionasse como um glitter prensado, porque, vamos supor, tu não tem fixador de glitter e tu só tem dinheiro pra comprar paleta. Tu quer usar a paleta como ela é, entendeu? Sem precisar de auxílio de muitas coisas. Amiga, eu perco a tampa de tudo e aí eu me lasco, porque minhas coisas ficam tudo entupidas. Tem uma coisa que eu não sei fazer direito, colocar tampa nas coisas. Eu esqueço, daí depois acontece que eu perco. Mas eu juro que eu sou uma boa pessoa. Ó, vou colocar o fixador aqui então, de glitter. Depois acho que eu vou ter que deixar mais grosso essa região de esfumado, sabe? Pra ficar mais bonito. E vou colocar o glitter aqui em cima. Vamos ver. Aí ele fixa, como se fosse um glitter solto aí, normal, que a gente tá acostumado a usar. Mas tá vendo como ele é um glitter grosso? Então, assim, eu indico ele mais se tu vai aplicar no olho inteiro. Aí eu acho que tu vai ter um proveito melhor, sabe? Porque é assim, ó, incomoda, me dá uma leve agonia que ele é muito solto. E mesmo com o fixador, parece que em regiões, assim, menores, ele não fixa tanto, sabe? Ele cai um pouquinho ainda. Enfim, não é que ele é ruim, mas eu acho que ele poderia ser melhor e ele teria que ser aplicado mais em cima. Olha que vazou, vou ter que tirar com uma esponja. Tem que engrossar aqui embaixo, tá? Não vai ficar um negócio grosso na frente e fino atrás. Eu sou da opinião de que se começa grosso, termina grosso. E é assim que tem que ser. A sombra, tá? Mente poluída. Eu te conheço. Pronto! Bem que finalizada, tá? Finalizei um pouquinho de iluminador aqui e o meu batom iluminador que eu usei foi da Rihanna, foi o How Many Carrots, que vocês viram no vídeo de eu testando os produtos da Rihanna, se não viu vai lá ver. E o batom foi o Cristina, da nossa linha pra Arela, que vende lá no site da Arela. Primeiro link aqui do box de informações, tá? Bom, vamos às considerações finais sobre a paleta. Eu acho que eu já falei bastante sobre ela ao longo do vídeo, então não tem muito o que considerar, assim, né? Mas que eu achei, as sombras melhoraram, sabe? Em vista das outras paletas, que como eu disse, na minha primeira impressão nas outras paletas eu não tive essa percepção que eu fui tendo ao longo do uso. Por isso que quando eu falo pra vocês de primeiras impressões, não é uma opinião definitiva. Ela tá sujeita a mudar, ela não vai mudar da água pro vinho, mas ela pode mudar alguns pontos sim. E as primeiras paletas da Huda, que eu sentia muito depois com o tempo de uso, principalmente quando eu ia usar em curso, as alunas que não estavam acostumadas a usar aquelas sombras, eu via que elas tinham essa dificuldade, que elas eram muito secas e acabavam não aderindo tão bem, sabe? Não sendo tão fáceis de esfumar, não sendo tão fáceis de trabalhar. Isso foi me incomodando, tanto que a Huda relançou essas paletas. Eu acho que provavelmente pra corrigir esse problema. Tinha aquelas sombras cintilantes que o povo reclamava. Eu sinceramente gostava das sombras, não tem muito o que falar, elas realmente são difíceis de trabalhar, mas o efeito delas compensava, sabe? Eu acho que ela corrigiu e colocou muito disso em prática nessa paleta aqui. As sombras estão bem mais macias do que as outras, estão mais fáceis de trabalhar, estão mais fáceis de esfumar. Eu senti sim dificuldade em esfumar inicialmente essas duas aqui com pincel mais preciso, então usa sempre um pincel fofinho, que eu acho que tu não vai ter problema, tá? A seleção de cores eu achei muito bonita, achei que é uma seleção de cores realmente bem nude, aqui tem tons de marrons mais neutros, aí vai subindo pro rosinha, tem umas sombras assim menos neutras pra dar um charme, né? Pra paleta não ser também só coisa nude, isso não foi um pum, foi a cadeira. Então de sombra opaca eu achei que tá excelente, tá bem dentro da proposta da paleta, porque eu até fiquei pensando, podia ter posto um pretinho, mas a proposta da paleta é ser essa coisa mais nude, então não, acho que não caberia, tá? Com relação às sombras com brilhinho, eu já falei pra vocês, eu esperava quando eu vi as fotos da campanha e tudo mais, algo um pouco diferente. Então eu não vou negar que me desapontou um pouco o fato delas serem só sombras cintilantes com uma outra cor dentro, mas elas são lindas igual, sabe? Não posso dizer que as sombras não são bonitas, elas são muito lindas. Sobre os glitters, acho que eu já falei, são coisas assim que são boas, tá? Dá pra usar, não é que não dá pra usar. São lindas as cores, até vou fazer de novo
novo aqui pra vocês verem, porque são lindas mesmo, ó. Mas tá vendo que é difícil de trabalhar com ele? A forma que tu mais vai conseguir trabalhar com esses glitters é na pálpebra toda. E mesmo assim eles são um pouco soltos demais. Eles não grudam tão bem no fixador. Não entendo muito bem o motivo. Acho que é porque eles são misturados nessa quase melequinha que faz dele um glitter prensado, sabe? Ele não é só glitter. Quando tu sente assim, tu vê que não é só glitter. Então, pra mim isso é um ponto meio ruim, tá? Da paleta, essas duas sombras aqui, uma paleta de $64, ter duas sombras lindas como essa, mas com o mesmo erro que teve na anterior, da Huda, e que são difíceis de trabalhar, eu acho complicado. É uma coisa assim que, nossa, pesa, faz dessa paleta uma paleta reprovada. Não, mas ela é cara, então eu queria que todas as sombras que tivessem aqui fossem incríveis, pra ser muito sincera com vocês, tá? E essa Kink aqui, eu achei ela meio perdida, como eu já falei pra vocês. Ela tá dentro da proposta, mas eu não achei nada demais, mas achei a ideia boa, a embalagem tá linda, as sombras tão bonitas, a embalagem vai sujar bastante, até vou limpar a minha depois daqui e vou tentar mantê-la aqui dentro, que suja, né? Mas é o preço. Então, pra concluir, compraria essa paleta de novo? Compraria, sabe? Não seria uma prioridade, eu fiquei super empolgada em comprar ela pra testar, pra mostrar, pra compartilhar com vocês, mas não é uma paleta super insubstituível. Eu só tô falando isso pra vocês entenderem que não é uma paleta que tu precisa sair correndo pra ter. Ela é bonita, tem cores incríveis, mas tu consegue achar coisas parecidas no mercado, e sombra é uma coisa que eu sempre falo pra vocês, sempre tem baratinhas por aí, tirando essas que são meio mesclada, que são 4 cores que realmente são mais diferentísticas, assim, e parecem mais um pigmento, tem um brilho maior, aí eu acho elas mais diferentes mesmo, não vai ser tão fácil assim de tu achar, pelo menos não sombra prensada. Mas no mais é isso daí, eu quero saber o que tu achou dessa paleta, o que tu achou das minhas opiniões, comenta aqui embaixo se tu concorda, se não, se tu achou ela incrível, se tu achou ela meio mais ou menos, ou ruim, fala aqui que eu sempre quero saber também, a opinião de vocês é muito importante, tá bom? Mas tá aqui a nossa make, né, com a paleta da Huda Beauty. Acho que dá pra fazer bastante combinação com esses tons. E, inclusive, acho que tu pode usar essa maquiagem como inspiração aí pras makes de festa de final de ano, hein? Porque ficou shop. E por hoje é isso então, gente. Se tu gosta de vídeo testando maquiagem, não vai embora sem clicar no gostei aqui embaixo. E me conta aqui quais outros produtos que tu quer que eu faça um vídeo assim exclusivo dedicado só pra ele. Um beijo do tamanho do Rio Grande e até amanhã. Tchau, tchau!